Glória a Deus. Amém? Povo abençoado. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você inscrito, se você também que ainda não se inscreveu, eu te convido gentilmente para que venha se inscrever em nosso canal. Seja um agente conosco, venha se juntar a nós para você, através desse canal, ser um propagador do Evangelho. Amém? Ser um missionário, um evangelizador. Hoje nós vamos falar da figura de Moisés. Ontem falamos de Elias, profeta Elias, hoje falar do profeta Moisés, um homem sábio, um homem que divinamente chamado por Deus. Falamos ontem um pouquinho sobre a questão do profeta, que é aquela pessoa que intervia nas questões culturais, sociais e morais do povo, e até politicamente ele intervia, porque era dado por Deus, como Elias interviu junto com Acabe. Não é isso? Hoje nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com mulher da tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, quando já não podia mais escondê-lo. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e pertume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou a Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Versículo 11, para nós fecharmos essa leitura. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancando um dos hebreus. Fazendo um comentário rápido desses versículos que nós lemos, por que tribo de Levi? Porque eles faziam parte da família sacerdotal, né? Então, referencia a pessoa de Moisés e seu irmão mais velho Arão. Formoso, a gente vê que já houve uma intervenção divina naquele menino. Aquele menino nasceria já de uma forma especial. Ele nasceria diferente, já atrairia os olhos, a sua beleza, a sua formosura, né? E a filha de Faraó, ela não poderia ter filhos, né? Então ela ao ter o convite, até a indagação da menina que se aproximou dela para criar, arrumar uma hebreia, ela de pronto ela aceitou. E Moisés foi criado com todo aparato, com toda a educação, com toda a proteção, né? Ele era protegido pelo faraó, porque sua filha automaticamente se colocaria como mãe. A única coisa que a mãe de Moisés não teve sobre o menino foi o direito de colocar o nome dele, tá? Só o nome. Então a gente mal podia, a filha de Faraó, né, compreender que a amarga tristeza de ficar sem filho, tá, era o meio pelo qual Deus estava lhe preparando o coração, né, para sentir compaixão. Deus é tremendo, né? Deus usou aquela cena de Moisés para mexer com o lado, né, de compaixão daquela mulher, tá certo? E o nome Moisés? O nome Moisés ele vem do hebraico, tirar fora, né? E talvez uma tradução do nome equivalente que a princesa lhe teria dado ao idioma egípcio. Quem seria Moisés? O futuro legislador
historiador, né, um líder nacional daquele povo. E aquela cena, quando ele vê ali o egípcio espancando o hebreu, seria talvez um superintendente dando ali, né, uma punição, mas batendo apenas por prazer, né, por prazer. Sem motivo algum ele espancava, e a compaixão de que já fora assim sentida na pessoa de Moisés diante daquela situação. Moisés não gostou, aquilo chateou Moisés, mas nós vamos entrar um pouquinho aqui nesse que seria o colosso, né, que se encontrou com o amor de Deus. A figura de Moisés, ela se sobressai, né, da passagem bíblica como algo assim tremendo, né? Apenas os nomes de Moisés e de Davi aparecem mais vezes, né? Apenas os nomes de Jesus e de Davi, aparecem mais vezes nas escrituras do que o nome de Moisés, tá? Então, Moisés é um nome que é muito citado na Bíblia, perdendo apenas para o nome de Jesus e de Davi. Diante disso, a pergunta é o que o torna? O que faz de Moisés tão especial? O que Moisés traz para nós de tão assim interessante? Você poderia pensar em como a mãe de Moisés preservou sua vida, colocando num cesto de vime, né? E deixando que ele flutuasse pelo rio, ainda que sua irmã ficasse observando de longe, né? Mas foi uma coisa estratégica, né? Onde a filha de Faraó encontrou, vimos aqui no capítulo 2. E o nome de Moisés relembra o momento em que a princesa o tirou da água. Não é isso? Tem a ver com todo aquele acontecimento, aquele cenário. Moisés tem um som parecido com a palavra tirar. Tirar. Ou também você poderia também mencionar, indagar, o fato de ele ter passado os primeiros 40 anos de sua vida como um privilegiado, descendente da realeza. Poderia até falar, poxa, mas ele estava ali aos cuidados da realeza, ele tinha todo o conforto, todo o aparato. Não. Moisés não se preocupou com isso. Ele não se preocupou com isso. Até o dia que perdeu a cabeça, ele perdeu, né, totalmente o controle e matou um feitor egípcio que abusava de um escravo hebreu. Né? Ele tinha nas veias o sangue hebreu. Quando o seu segredo foi descoberto, Moisés fugiu para uma região deserta chamada Midian. A gente vai encontrar isso lá no capítulo 2, lá no versículo 11 a seguir, em Atos 7 também, comenta muito sobre isso. Então, veja bem, ou poderia ainda observar como Moisés passou, como é que ele conseguiu passar os 40 anos seguintes de sua vida, né, na escola do deserto de Deus, no isolamento com Deus, um trato, uma intimidade maior com Deus, recebendo ali um tipo de educação, um tipo de preparo bastante diferente daquele que desfrutaram no palácio de Faraó. Ou seja, ele não se conformou com a vida regalada que ele tinha. A gente lembra de quem? A gente lembra de Daniel. Daniel, ele não, só abrindo um parênteses aqui, Daniel não se preocupou com os manjares do rei. Ele rejeitou, tá certo? Casou-se com a moça da região e ali Moisés inicia um ciclo familiar, longe da terra de sua infância, não é isso? Aí também você também poderíamos também comentar, né, o incidente da sarça ardente, quando Moisés recebeu uma ordem pessoal de Deus. Aqui começa já a desvendar para nós, mostrar para nós a figura profética deste homem, né? Quando ele estava na sarça ardente, ele recebeu uma ordem, não foi intermediário, foi pessoal, ele e Deus. Daí o rótulo de profeta, porque ele não foi por meios intermediários, foi diretamente com Deus. Deus falou com ele face a face para libertar os israelitas. Ali nós vemos em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Então, mais uma vez, a gente pode ver, pode ser que você se recorde de como o Senhor usou Moisés. Quantas vezes vai se lembrar de tantas maravilhas que Deus usou
que Deus operou através da vida daquele homem, para enviar as 10 terríveis pragas sobre o Egito, né? Para convencer Faraó a deixar seu povo sair, a partir do versículo 5 até o capítulo 5, até o capítulo 12, ou como ele segurou sua vara, né? Sobre o Mar Vermelho. Você pode lembrar daquela figura épica, quando ele levanta a vara e toca no mar. Aquilo é fantástico, mediante a ordem de abrir um caminho pelo mar. Está lá em Isaías também. Ou como entregou sua nação as santas leis de Deus, as ordenanças que recebeu pessoalmente de Deus. Todavia, mesmo diante de todos esses acontecimentos, de todas essas maravilhas, de todos esses milagres impressionantes na vida de Moisés, não devemos nos esquecer, veja bem, não devemos nos esquecer de que ele era humano. Moisés sentia a mesma coisa que nós sentimos. Moisés se aborrecia, Moisés sorria, Moisés chorava, ele se alegrava, ele ficava triste, né? Ele era um homem sujeito a tudo. Não era pelo fato de ser manso, mas ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós podemos ter, né? Era comum ele cansado de seu papel, ele, né, estressar. Por repetidas vezes a gente vê isso na Bíblia, ficou aborrecido com a reclamação constante de seus compatriotas, povo queixoso, povo murmurador. Pensa como é difícil, irmão, você liderar um povo que questiona demais, um povo que reclama demais, que murmura demais. Não é fácil, né? Um dia desse reverenciado legislador, que insistira com seu povo, né, de Moisés, para que obedecesse a Deus de todo o coração, e que frequentemente os lembrava de não fazer, das consequências. Olha, obedeça a Deus, veja as consequências de desobedecer, de não fazê-lo. Não teme mais. O Senhor disse a Moisés: fale àquela rocha e ela verterá água. Mas Moisés, cansado, estressado, chateado, aborrecido da rebelião constante dos israelitas, daquele povo, bateu na rocha com a sua vara, no escancarado ato de ataque de nervos. Mas perdeu a paciência, irmão. Perdeu a paciência. A água saiu rocha, aliviando a sede do povo. Mas Moisés teve de viver com a consequência. Como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, diz o Senhor, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Aí, a gente sabe da história, Moisés viu a terra, mas não pisou na terra, né? Moisés morreu com a idade de 120 anos, pouco antes das fronteiras de Canaã, né? Então, esse episódio aqui, ele deu um ataque de nervos terrível. Nós somos diferentes, irmão. Não é fácil lidar com gente. Não é fácil lidar com situações, com diferentes personalidades de gênero, de vontades, né? Contudo, sua história não termina aqui. Moisés demonstrou a santidade exigida por Deus. Ele demonstrou isso. Em momento algum ele se contaminou com nada. Mas também provou a maravilhosa graça divina. Séculos depois, o Moisés vivo, aleluia, entrou na terra prometida, quando ele e o profeta Elias trouxeram a Jesus um toque do céu, pouco antes de nosso Salvador iniciar sua marcha para a cruz. Tremendo, né? Quem aparece para Jesus? A figura de Moisés e de Elias. Falamos de Elias e falamos de Moisés. Então, eles trouxeram a Jesus um toque do céu, um toque refinado da espiritualidade, da natureza divina. Então, colossal, sem dúvida. Mas Moisés alegremente apontaria para o verdadeiro colosso, a misericórdia e o amor ilimitado de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenha paciência. O que há de vir virá e não tardará. Jesus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo vídeo de amanhã, se assim Deus nos permitir. Se inscreva, some conosco e venha pregar a palavra conosco através desse canal. Amém? Te peço gentilmente, humildemente, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.